Bom, nós vamos falar agora, né, de alguns tipos de forças, né, comuns assim quando a gente está lidando com dinâmica aqui. Não só dinâmica de partículas, né, mas dinâmica no contexto mais geral. Então, a gente tem diversos tipos de força, tanto internas, né, quanto externas, que são comuns nessa área, né. Algumas dessas que eu estou mencionando aqui, né, esse material eu estou me baseando, né, num livro do professor Domingos Hadi, né, 2018, que está nas referências aqui da apresentação. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre forças gravitacionais, eletrostáticas, magnéticas, forças de contato entre superfícies sólidas, forças exercidas por fluidos, né, por cabos flexíveis e barras rígidas, molas e, por fim, amortecedores viscosos. Né? Então, é um apanhado de forças aqui, não é, na verdade, assim, a gente não pode dizer que está tudo completo, né? Mas são algumas das forças mais comuns assim, que a gente vai ver, tanto aqui na disciplina como em outras que vocês eventualmente cursarem nessa linha. Tá? Então, o primeiro caso que eu estou colocando aqui são das forças gravitacionais, né? Que elas são previstas aí pela lei de gravitação universal de Newton. Né? Quando a gente tem duas partículas com massas m1 e massa m2, né, essas partículas elas vão sofrer atração mútua, né, cujo módulo é dado por módulo do vetor que eu estou chamando de Fg, é igual a k, que é a nossa constante de gravitação universal, vezes m1 vezes m2 sobre r quadrado, que é a distância aqui entre as partículas. Né? Então a gente tem duas partículas aqui, e elas estão sofrendo essa força gravitacional de atração mútua aqui. Uma aplicação bem prática para isso é para ter uma aproximação, né, da aceleração gravitacional da Terra. Né? Então, se você considerar a Terra como uma das partículas, né, e fizer esse cálculo em cima de outra, a gente tem uma aproximação aí desse valor. Então, o segundo caso aqui de forças que eu estou caracterizando aqui nessa aula de hoje é o caso de forças eletrostáticas, né, que aparecem quando a gente tem cargas próximas aí com cargas elétricas Q1 e Q2, né? E essas cargas, a depender aí do sinal, né, das mesmas, né, podem ter efeitos de repulsão quando tem sinais iguais, né, ou de atração em casos onde tenham sinais contrários. Né? Então, quando as partículas têm sinais iguais, em termos elétricos, aí se as duas tiverem sinais positivos ou negativos, né, a tendência é delas se repelirem. Né? Então, a equação de módulo aí desse vetor de força é dado por 1 sobre 4π epsilon zero, que é a constante de permissividade no vácuo do ambiente, né? Vezes Q1 vezes Q2 sobre R quadrado. Né? Então, aqui é um valor padrão de permissividade no vácuo, né? E aqui uma ilustração, né, da mesma questão aqui. Então, no caso aqui eu estou admitindo, é claro, que as partículas elas estão se atraindo, né, estariam com sinais opostos. Se elas tivessem sinais iguais, né, tanto positivo quanto negativo, os vetores iam ter sentido contrário em relação ao que eu estou colocando aqui, né, no nosso desenho. Outro tipo de força, né, bastante comum, é o que a gente chama de forças magnéticas, né, quando a gente tem a atuação de corpo magnético em cima de uma partícula, né, carregada eletricamente. Então, a gente está admitindo aqui que a gente tem uma partícula com carga Q e com uma velocidade de movimento aí de V. Né? Em um caso, quando essa partícula ela é submetida a um campo magnético B, né, essa mesma partícula vai ficar sujeita a uma força magnética normal ao plano formado por V e por B. Isso aqui é visto matematicamente, né, como um produto vetorial. Né? Então a gente tem o produto vetorial da velocidade pelo campo magnético multiplicado aí pela carga elétrica daquela partícula que está imersa no campo magnético. Né? Então aqui a gente tem uma outra força, no caso aqui de natureza magnética. Né? Ela está fazendo uma certa trajetória com a velocidade v e tem um campo magnético cuja linha de indução aqui, uma das linhas de indução é esboçada aqui em azul. Né? E a gente tem uma força FB normal ao plano VB aqui nesse caso.
Outro tipo de força aqui mais comum para mecânica, né, é o caso de forças de contato, né, entre superfícies sólidas, né. Então, essa força de contato, a gente está chamando aqui de vetor Fc, ela pode ser interpretada geralmente como uma combinação de duas componentes distintas, né? Uma componente que é o que a gente chama de força de atrito, né? E outra componente que é o que a gente chama de força de reação normal. Aqui eu estou ilustrando, né, um caso típico desse, num plano inclinado, a gente tem uma massa qualquer aqui, né, com peso W, né? Como essa massa está apoiada nessa superfície, a gente vai ter uma força de reação normal aqui, né, perpendicular à superfície de contato aqui, entre as duas superfícies. Né? Então, essa aqui é uma das forças de contato entre os sólidos nossos. Por que existe essa força normal? Por que aparecem forças normais aí em várias situações? Essas forças normais, elas estão representando restrições aí ao movimento da partícula, né, ou do corpo e tal. Quando você tem uma superfície sólida daquele tipo, essa força normal garante, né, que aquele sólido não vai afundar naquele plano inclinado, por exemplo, né, se a gente considera que esse plano ele é rígido, né, ele não tem deformação. A força de atrito, né, por sua vez, né, ela pode ser indicada assim, separada, né, ou classificada em duas formas diferentes. Né? O que a gente chama de força de atrito estático, né, quando a gente ainda não tem movimento entre as duas superfícies, né? E aí essa força de atrito estático é a força que a gente tem que fornecer para superar, né, o atrito estático e dar início ao movimento da partícula. Né? A força de atrito dinâmico, né, por outro lado, é quando acontece, né, quando a gente tem um corpo deslizando sobre outro, agora já em movimento relativo, né, entre as duas superfícies. Então a gente tem essas duas forças distintas aí de atrito, mas elas estão representando, né, essa resistência de uma superfície em promover, né, um deslizamento entre as duas camadas. Né. Cada combinação de materiais, né, se você tem, por exemplo, aço em contato com aço, ou uma cerâmica em contato com uma madeira, um plástico em contato com alumínio, por exemplo. Cada combinação de superfícies vai fornecer um comportamento de atrito um pouquinho diferente, como a gente já imagina. Né? Então, a gente vai voltar a ver isso talvez em alguns exemplos, né? Mas é algo bastante comum aí já, mesmo em estudos de estática, vocês já viram essa questão de atrito. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas forças comuns em meios fluidos, né? Que também é um assunto que vocês vão explorar muito lá em fenômenos de transporte, mecânica dos fluidos, né? Que são essas forças hidrodinâmicas, né? Então, a primeira força que a gente está vendo aqui, ela pode acontecer num caso estático mesmo, é a famosa força de empuxo. Né? Então, a gente tem um corpo qualquer aqui, com um certo volume VI, tá, que está imerso nesse fluido. Então, imaginem um balde de água, né, onde a gente tem um corpo, né, cujo volume total VI, não, que um volume parcial, né, VI aqui desse corpo está sendo imerso no fluido. O que acontece, né? Existe uma força, né, que vai tender a atuar na vertical, né, com sentido para cima, chamada de força de empuxo, né, a gente está chamando aqui de Q, cujo módulo é dado por ρg vezes VI. Né? Então, seria basicamente, né, a ρ vezes VI seria a massa imersa aqui do nosso corpo. Né? Vezes G, né, você vê que é algo similar a um peso. Assim, né? Então, essa força de empuxo ela é mais ou menos proporcional a essa massa imersa do nosso corpo dentro do fluido ali. Né? Outro tipo de força exercida por fluido são as chamadas, né, forças hidrodinâmicas. Né? Então a gente tem dois casos principais de forças hidrodinâmicas aqui. Né? Quando a gente tem um corpo submerso também em um meio fluido, pode ser água, um gás, ar mesmo, e esse corpo tem uma velocidade em relação a esse meio fluido, né, que a gente está chamando aqui de VREL. Né? Isso pode significar que
o corpo está em movimento dentro desse meio fluido que está relativamente parado, ou o contrário, né? Você tem, por exemplo, um prédio, né, sob a ação do vento. Daí você quer saber como que é o movimento desse prédio em relação ao efeito desse vento, né? Ou como são as forças que estão atuando no prédio devido à força desse vento. A primeira força que a gente tem aqui é o que a gente chama de força de arrasto, né? Representada aqui com D. O arrasto ela tem mesma direção e sentido oposto à da velocidade relativa, né? Portanto, ela sempre vai se opor ao movimento do corpo em relação ao fluido, né? Então, aqui embaixo eu estou exemplificando isso como um aerofólio, né? Imaginem uma seção de uma asa de um avião, né? E essa asa está imersa, né, no meio aéreo, né? Então a asa está se movimentando para frente aqui para a esquerda, no caso, né? E isso vai causar, né, a interação desse aerofólio com o ar vai causar esse vetor D aqui de força de arrasto, né, que vai estar desacelerando, né, esse sistema, vai estar se opondo ao avanço, né, desse avião, por exemplo. A força de sustentação, chamada L aqui, ela tem sempre direção transversal, a de VREL, né, de velocidade relativa, e com sentido dependendo aí da forma do corpo. Então, dependendo da forma do aerofólio, a sustentação vai tender, por exemplo, a asa a ter uma força de sustentação para cima ou para baixo, né? Ou dependendo das superfícies de controle da sua aeronave, coisa assim. Né? A força de arrasto ela tem módulo dado por meio CD ρ V Rel quadrado AD, né? Onde AD é a área de seção transversal, né? Que está sendo submetida ao escoamento de fluido. Rho é a densidade do fluido, CD é o que a gente chama de coeficiente de arrasto. Né? Então, isso aqui é o nosso módulo da força de arrasto, que vocês vão ver com mais detalhes lá em mecânica dos fluidos. Força de sustentação em módulo é exatamente a mesma equação, né? Só que a gente troca o CD por CL, né? E o AD por AL. CL é o nosso coeficiente de sustentação agora, e o AL é uma área projetada sobre um plano paralelo, né, à direção de VREL, né, que é essa área aqui que a gente está denotando aqui embaixo. Né? Então seria uma vista inferior ou superior aqui dessa asa, essa projeção aí seria essa área AL. Né? Conforme aumenta essa área, você tem uma sustentação maior aqui nesse caso. Né? Vou dar uma certa ênfase aqui a esses coeficientes, né, CD e CL, que são particularmente importantes, né, para essas forças aerodinâmicas aqui, ou hidrodinâmicas, como a gente está chamando. Né? Então, a depender do formato do corpo, né, da textura que você tem nesse corpo, por exemplo, você vai ter um tipo de coeficiente de arrasto, de sustentação da tua geometria lá, da tua asa, da tua estrutura. Né? Então, aqui eu estou colocando, né, uma figura de resumo com alguns tipos, né, de formas, né, e os coeficientes de arrasto para cada um dessas formas aqui, né, e com a velocidade aqui de escoamento, né, a direção que está sendo dispensada nesses casos. Né. Então, o primeiro caso aqui é uma esfera, a gente tem uma semisfera, um cone, um cubo angulado, né, e entre outros tipos de superfícies, né, até um corpo como se fosse um aerofólio. Né? Aqui não sei porque ele não apareceu na figura, mas é um aerofólio inteiro aqui. Né? Você vê que, a depender da geometria, né, você tem geometrias mais hidrodinâmicas, vamos falar assim, e menos hidrodinâmicas. Né? Então, um dos piores casos aqui é de um cilindro curto, por exemplo, ou de um cubo, né, imerso no meio fluido, que não é lá uma superfície muito projetada, né, para ser aerodinâmica, por exemplo. Já superfícies como esferas, né, ou mesmo os aerofólios aqui, já tem uma superfície mais adequada para estar se movimentando no meio fluido, nesse caso. Né? Aqui só para exemplificar mesmo essas forças de meio fluido aqui. Outras forças aqui comuns para dinâmica, né? Forças exercidas por cabos flexíveis e barras rígidas. Né?
Então, tanto cabos quanto barras rígidas são de uso bastante comum para transmitir movimento ou forças de um corpo para outro, por exemplo. Os cabos, né, eles transmitem apenas esforços de tração, né, como a gente já imagina, não oferecendo nenhuma resistência à compressão e nem à flexão. Então, se você pegar um cabo qualquer, né, se pegar um cabo de um fone de ouvido como esse aqui, e você tracionar ele, né, por uma extremidade aqui, você vê que o cabo ele fornece uma certa resistência à tração. No entanto, se você comprime esse cabo, você vê que ele sofre uma flambagem, né, quase que instantaneamente, sem muito esforço. Assim como se você tentar fletir o cabo, ele não tem quase que nenhuma resistência aí. Né? Então, uma característica de cabo aí que ela só transmite, né, esforços de tração aqui. Né? Barras rígidas, por outro lado, né, se você pegar alguma coisa como essa canetinha aqui, né, e considerar que ela é uma barra rígida, a gente sabe, né, que a barra rígida ela suporta ou ela transmite tanto tração quanto compressão, né? Ou também a gente pode falar em termos de momento fletor, né? Força cisalhante, né? E força normal, né? Como é ilustrado aqui no nosso slide aqui embaixo. Né? Então a barra rígida ela já fornece uma transmissão de vários tipos de esforços e movimentos aqui. Né? O cabo a gente tem que ficar atento porque ele só transmite, né, esforços de tração. Outro tipo de força mecânica bastante comum, né, são as forças envolvidas com sistemas de molas. Né? Então, uma mola ideal linear, a gente fala que ela segue a famosa lei de Hooke, né, F igual a kx. Né? Quando a gente conecta, né, uma mola de rigidez K a uma partícula qualquer, né, o que acontece? Essa mola vai sempre exercer uma força com sentido sempre contrário ao movimento dessa partícula. Né? Então, se a nossa partícula está se dirigindo para a direita, com deslocamento x, a força que a mola vai fazer sobre essa partícula vai ser para a esquerda, contrária a esse movimento. Né? Então, se a partícula está deslocada para o sentido positivo, a força da mola vai ser para o sentido negativo. Se a partícula estiver se deslocando no sentido negativo, né, a mola vai fazer uma força no sentido positivo, né, sempre contrária à direção ao sentido de movimento dessa partícula. E essa força é fornecida aí pela famosa lei de Hooke, F igual a kx. Tá? Então, lembrando que isso aqui é válido para uma mola ideal linear, tá? Se você eventualmente, por exemplo, exceder, né, o regime elástico dessa mola, você vai poder estar colocando essa mola num regime não linear, né, de outra natureza que não essa natureza prevista aí pela lei de Hooke. Né? Existem molas com geometrias específicas aí que fornecem também comportamento não linear. Tá? Então é importante ter essa noção. No entanto, a maioria das molas, né, a gente considera a lei de Hooke para governar essas estruturas. Né? Isso aqui vai ser muito importante, né, em outras disciplinas aqui mais para frente, aqui no nosso curso de Engenharia Mecânica, né, como análise de sistemas dinâmicos, a partir de vibrações mecânicas, controle, porque quando a gente fala de sistema mecânico, esse tipo de força é muito utilizado. Né? Existem diversos sistemas que têm molas escondidas aí. Né? Você não precisa ter uma mola explícita, né, para ter uma força de elasticidade desse tipo, tá? Mas isso aqui é uma história para mais para frente. E o último tipo de força que a gente vai ver aqui nessa aula são as forças de amortecedores viscosos, né? Então, um amortecedor ideal que a gente está falando aqui, conectado a uma partícula, né? Aqui está escrito errado. Estava pensando em outra coisa. Uma partícula ela se opõe ao movimento da mesma, né, quando o amortecedor é forçado a se movimentar. Né? Então a gente tem uma força de amortecedor igual a cx ponto, ela é proporcional à velocidade dessa partícula. Sendo C o que a gente chama de coeficiente de amortecimento viscoso, né, desse fluido, por exemplo. Então aqui é uma ilustração geral de um amortecedor. Né? A gente tem uma haste aqui com uma placa, né, como se fosse um pistãozinho com furos, né, para permitir o escoamento do fluido. Né? Então, a depender da viscosidade desse fluido, por exemplo, você pode ter mais resistência
ou menos resistência, né? Esse fluido, né, ele afeta como que se comporta esse coeficiente de viscosidade aqui de amortecimento desse sistema, né? Então aqui também é uma ilustraçãozinha, né? Quando a gente tem uma partícula se movimentando numa velocidade para a direita, né, o amortecedor, né, ele vai tender a segurar esse movimento também. Da mesma história que a mola, mas a gente está falando aqui de proporcionalidade em relação à velocidade. Essa proporcionalidade em relação à velocidade também indica uma outra coisa, né? Se a partícula se movimentar com uma velocidade muito pequena, tendendo a quase zero, um movimento quase estático, essa força de amortecimento não é relevante, não é perceptível no seu sistema, né? Então, o amortecedor ele só vai fazer força quando você tem movimento, né? Uma forma bem fácil de visualizar isso, né? Se você já brincou, por exemplo, com uma seringa, né? Se você tentar fazer um movimento bem lento na seringa, no êmbolo, né? Você vai notar que o êmbolo praticamente não dá resistência contra o seu movimento, né? Agora, se você tentar fazer um movimento muito rápido, né, muito abrupto, a força é grande, você vai ter dificuldade, né, de pressionar o êmbolo, né? Por isso que ninguém, quando for aplicar uma vacina em você, a pessoa não vai tentar fazer muita força, uma força muito abrupta no êmbolo, porque ela sabe que ela vai ter resistência na seringa, por causa disso aqui, né, o CX ponto atuando ali. Então, fazer isso com uma velocidade menor, né, provoca uma força de reação menor e facilita aí a pressão em cima da seringa.